Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekhara Ismiraha Saramurali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Astuttara Sata Sisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shri Rupada Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 10. Então, continuando com a conversa entre Nyaya Ratna e Vaishnava Das. O debate que começou entre os Shaktas, os falsos Shaktas, e os Vaishnavas de Godruma. Então, Vaishnava Das ele citou uma série de versos dos Upanishads, que nós lemos na última aula, e dessa maneira ele disse que não há qualquer dúvida sobre o fato de que o Vaishnava Dharma é um Dharma eterno. Então agora o Nyaya Ratna ele pergunta: o nome de Krishna pode ser encontrado nos Vedas? E Vaishnava Dasa diz: a palavra chama não se refere a Krishna. Então está dito no Rig Veda: Apasham Gopam Anipadhyama Nama. Eu vi Sri Krishna, que nasceu na dinastia dos Gopas e que é imperecível. Existem muitas declarações nos Vedas que se referem especificamente a Krishna, que descende como um filho de um Gopa, né, ou seja, de um vaqueiro. Então, aqui se refere especificamente a Nanda Maharaj e o Krishna Gopala, ou seja, o Krishna de Vrindavana, como o Krishna original. Então, Nyaya Ratna disse: o nome de Krishna não está claramente mencionado em nenhum desses versos que você citou, né? Isso é simplesmente uma interpretação sua. E o Vaishnava Dasa diz: se você estudar os Vedas cuidadosamente, você verá que eles se utilizam de declarações indiretas em relação a diversos tópicos, ou seja, os Vedas eles se referem de maneira indireta, né, a Krishna. Esses sábios do passado, eles explicaram o significado de todas essas declarações védicas e nós devemos ter
grande respeito por suas opiniões. Então Nyayaratna disse: por favor, me conte uma história me conte a história do Vaishnava Dharma. Então Vaishnava Dasa disse: eu já te disse que o aparecimento do Vaishnava Dharma ele é concomitante com a origem da diva. Brahma foi o primeiro Vaishnava. Sriman Mahadeva também é um Vaishnava, bem como todos os progenitores da humanidade. Narada Goswami, que nasceu da mente de Brahma, é um Vaishnava. Isso claramente verifica que o Vaishnava Dharma não é algo recente, mas que prevaleceu desde o início da criação. Nem todas as entidades vivas estão livres da influência dos três modos da natureza, e a superioridade de um Vaishnava elevado dependerá do grau de libertação que ele se encontra desses três modos. O Mahabharata, o Ramayana, os Puranas, as histórias da raça ariana, e todas elas, né, foram descritas, e todas elas descrevem a excelência do Vaishnava Dharma. Nós já vimos que o Vaishnava Dharma está presente desde o início da criação. Prahlada, Dhruva, ambos são devotos, são Vaishnavas puros. Durante na época deles, existiram centenas de milhares de outros Vaishnavas, cujos nomes não foram mencionados em nenhum lugar dos livros, né? Porque apenas os mais proeminentes foram mencionados. Dhruva, ele era um neto de Manu, e Prahlada, ele era o neto de Prajapati Kashyapa. Ambos viveram próximos ao início da criação, e quanto a isso não há qualquer dúvida. Você pode então observar que o Vaishnava Dharma puro estava ativo desde o começo da história. Mais tarde, os reis da dinastia solar e lunar, bem como os grandes munis e rishis, todos se tornaram devotos de Shri Vishnu. Existe uma vasta menção do Vaishnava Dharma nas três eras anteriores, conhecidas como Satya, Treta e Dwapara. Até mesmo na presente era de Kali, Sri Ramanuja, Sri Madhvacharya, Sri Vishnu Swami, todos do sul da Índia, e Sri Nimbaditya Swami, no oeste da Índia, iniciaram milhares de discípulos no Vaishnava Dharma puro. Por suas misericórdias, talvez metade da população da Índia puderam cruzar o oceano de Maya e alcançar o abrigo aos pés de lótus de Bhagavan. Além disso, considere também quantos inúmeros pessoas, né, caídas foram liberadas por Sri Satinandana, que é o mestre do meu coração e da minha alma. E elas foram liberadas nesta terra da Bengala. Você ainda não pode perceber a grandeza do Vaishnava Dharma, apesar de todas essas evidências, né, apesar de ter testemunhado tudo isso? Então Nyayaratna disse: sim, mas baseado em que você diz que Prahlada, Maharaj e outros são Vaishnavas? Então Vaishnava Dasa diz: eles podem ser considerados como Vaishnavas com base nos Shastras. Os professores de Prahlada, Chanda e Amarka, queriam instruí-lo no Brahmagyana, contaminado com a doutrina Mayavada. Mas ele rejeitou os seus ensinamentos e, praticando Harinama como a essência de toda a educação, ele constantemente cantou os nomes de Bhagavan com grande amor e afeição. Diante de tais circunstâncias, não há qualquer dúvida que Prahlada era um Vaishnava puro. A verdade é que ninguém pode compreender a essência do Shastra sem uma investigação imparcial e pormenorizada. Então Nyayaratna
disse: se, como você diz, o Vaishnava Dharma ele vem sendo perpetuado desde o começo da existência, então que novidade trouxe Chaitanya Mahaprabhu para que ele fosse considerado alguém tão especial? E o Vaishnava disse: Vaishnava Dharma é como uma flor de lótus, a qual desabrocha aos poucos quando se faz madura. Primeiro aparece um pequeno botão. Então, aos poucos, esse botão começa a abrir. Em sua maturidade, ele está completamente desabrochado e atrai todas as divas através da propagação da sua fragrância por todas as direções. No começo da criação, os 4 aspectos do conhecimento foram expressados ao Senhor Brahma, foram revelados ao Senhor Brahma através do Chatushloki Bhagavatam. Esses eram Bhagavata Jnana, conhecimento transcendental sobre o absoluto como Bhagavan. Maya Vijnana, conhecimento analítico da potência externa de Ishvara. Sadhana Bhakti, os meios pelos quais se alcança a sua meta. E Prema, que é o objeto a ser alcançado, ou a meta a ser alcançada. Esses 4 elementos foram manifestados nos corações das divas como um broto, um germe de flor de lótus, que é o Vaishnava Dharma. É muito interessante isso que Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo aqui. Ele quer dizer o seguinte, que apesar da verdade ser eterna, e de haverem almas realizadas também desde o começo da criação, tendo acesso a essa verdade, e que tudo estivesse de fato revelado já nos Vedas também, apesar disso, existe uma manifestação, uma revelação gradual dessa verdade a nível das massas, a gente pode dizer, tá? A nível público. Ou seja, é aos poucos que tudo vai se tornando acessível, conhecido e público e de domínio público. A expressão correta é essa, de domínio público. Então não é porque algum sábio, algum rishi já compreendia a verdade plena do passado, do presente, do futuro, já havia tido revelações de Mahaprabhu, da sua filosofia, lá no começo de Satyayuga, não significa que, de modo geral, isso estivesse no domínio público. Então, esse domínio público da verdade, ele é algo que acontece gradualmente. Por isso nós observamos como os diferentes Vaishnavas Acharyas vêm, apresentam as suas filosofias, depois vem Chaitanya Mahaprabhu e aprimora tudo isso e revela o que há de mais elevado. Então o exemplo dado aqui foi muito bem colocado, é como o desabrochar de uma flor de lótus. Enquanto ela está fechada, você sabe todo o potencial dela, você sabe o que ela é capaz de fazer, você sabe que tipo de fragrância ela tem, que tipo de beleza ela tem, de cores. Mas aquele que desconhece a natureza dessa flor de lótus, ele vai apenas conseguir compreender isso à medida em que essa flor de lótus se abre e revela toda a sua verdade. Então, para um grande perito, um grande erudito, fica fácil entender, porque ele já conhece. Mas o público, de modo geral, só vai conseguir entender à medida em que essa verdade é revelada aos poucos. Então, Krishna ele cria todo um movimento de compreensão, o que permite que as almas possam, inclusive, reencarnar dentro desse processo de evolução, de compreensão. Porque a gente sabe que essa evolução depende do Sukriti. E o Sukriti vem de Sadhusanga. Quanto mais Sukriti você tem, mais Sadhusanga você consegue. E é através de Sadhusanga que você entende essas verdades. Então, você pode analisar até bem desde lá do começo, quando Buda tirou as almas da cultura védica para poder estabelecer um princípio básico da não violência, porque sem isso eles não poderiam progredir na vida espiritual. Depois veio Shankaracharya, fez um movimento de pregar para os budistas,
trazendo eles de volta para a cultura védica, agora já com um comportamento adequado, né, eles puderam voltar para a cultura védica. Mas para que isso fosse necessário, para que isso fosse possível, perdão, ele teve que deturpar a própria filosofia védica, criando um simulacro do budismo associado ao Vedanta. Então, automaticamente, depois que todos já haviam retomado, né, as suas posições na cultura védica, então vieram os Vaishnavas Acharyas para explicar para essas pessoas que, na verdade, essa filosofia que o Shankaracharya explicou não é a verdadeira e que os Vedas apresentam o Vedanta, que é o Vaishnavismo, né? E aí depois vem Chaitanya Mahaprabhu mais uma vez, né? E um exemplo claro disso é quando ele converte Vyankatabhata Goswami, Trimala Bhatta Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Prabodhananda Saraswati Pada, lá no sul da Índia. Todos sacerdotes da Sri Sampradaya. Ou seja, fica claro por esse exemplo que Mahaprabhu veio trazendo essas pessoas, todas essas almas, né, ao longo, né, de várias eras, para um entendimento mais elevado gradualmente. Tá? Muito bem, retomando aqui ao texto. Durante a época de Prahlada, este broto, ele manifestou uma forma como um botão e gradualmente começou a desabrochar num período de Veda Vyasa Muni, que foi há 5.000 anos atrás, né, e se desenvolveu como uma flor durante o tempo de Ramanuja, Madhva e outras Vaishnava Sampradayas, né, e com o aparecimento de Sriman Mahaprabhu, o Vaishnava Dharma se tornou completamente desabrochado, com uma flor de prema, e começou a atrair os corações de todas as divas através do seu doce perfume encantador. Então, a essência supremamente confidencial do Vaishnava Dharma é despertar prema. Sriman Mahaprabhu criou a boa fortuna para todas as divas ao distribuir este prema através do cantar de Sri Harinama. Sri Nama Sankirtana é um objeto de valor inestimável, que merece toda a nossa consideração e apreço. Ninguém revelou este conhecimento antes de Mahaprabhu, muito embora esta verdade já existisse nos Shastras. Mas não havia nenhum exemplo radiante através do qual as divas comuns, as pessoas comuns, pudessem ficar inspiradas para praticar isso em suas vidas, ou seja, para, né, fazer um sadhana que pudesse proporcionar este prema que Mahaprabhu veio distribuir. Então tudo acontece quando Krishna permite o acesso a essa verdade. Então, por mais que as pessoas queiram acessar essas verdades, né, se Krishna ainda não permitiu que elas sejam acessadas, se ainda não houve uma distribuição de misericórdia, então não é possível. Por isso que é tudo feito gradualmente. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu veio, ele abre as portas deste prema, né, que é Braja Prema, o prema de Vrindavana, o prema das Gopis. Ele abre essas portas e ele permite que isso se torne acessível para nós, né? Então, antigamente, raríssimas almas tinham o acesso e essa possibilidade de realização. Como Narada Muni, por exemplo, que foi fazer austeridades para se tornar uma Gopi, né? Dentre outros, raríssimos. Mas, com a vinda de Mahaprabhu, isso se tornou popular, acessível para qualquer um que deseje. Por quê? Porque o processo foi revelado. O sadhana foi revelado, a misericórdia está acessível. Tá? Muito bem. De fato, antes de Chaitanya Mahaprabhu,
ninguém conseguiu penetrar neste armazém de Prema Rasa, né, e distribuí-lo, né, desta maneira para as pessoas comuns. Então Nyayaratna disse, tudo bem, está certo, mas se Kirtana é tão benéfico, por que os grandes panditas não estão sabendo valorizá-lo? Né? Então Vaishnavadasa disse, o significado da palavra pandita se tornou pervertido nesta presente era de Kali. Panda significa a inteligência daquele que está iluminado com o conhecimento do Shastra. E a palavra Pandita, na verdade, se refere àquele que possui essa inteligência. Então, Pandita vem de Panda. Panda significa o quê? A inteligência que está iluminada pelo conhecimento dos Shastras. E a palavra Pandita se refere àquele que possui tal inteligência. Hoje em dia, no entanto, as pessoas conhecidas como Panditas simplesmente querem mostrar, né, em vão a sua capacidade sofista, né, através da prática de Nyaya Shastra, ou explicar o significado dos Smriti Shastras através de novelas que são apelativas para as pessoas comuns. Como podem tais panditas compreender ou explicar o significado de Dharma e o verdadeiro significado dos Shastras? Isso pode ser apenas compreendido através de uma análise imparcial de todos os Shastras. Então, como alguém pode obter isso através de um exercício intelectual de lógica? A verdade é que em Kali Yuga, todos esses que são conhecidos como panditas são, na verdade, peritos em enganar a si mesmos e aos outros através de argumentação inútil. As assembleias de tais panditas se ocupam em debates calorosos sobre assuntos frívolos, mas eles nunca discutem de fato o que é a realidade última. O conhecimento da relação da diva com a verdade absoluta, a meta suprema de todas as divas, ou o método para se alcançar esta meta. Nós podemos apenas compreender a real natureza de Prema e de Kirtana quando soubermos discernir sobre a verdade desses assuntos. Então Nyayaratna disse, está certo. Eu admito que não existem panditas qualificados hoje em dia. Mas por que os brahmanas de alta classe não aceitam o Vaishnava Dharma? Os brahmanas estão situados no modo da bondade. Eles estão naturalmente inclinados para o caminho da verdade e dos princípios religiosos. Então, por que quase todos os brahmanas se opõem ao Vaishnava Dharma? E o Vaishnava Dasa disse, você está fazendo essa pergunta, então eu sou obrigado a responder. Muito embora os Vaishnavas são naturalmente opostos, né, à crítica, né, a criticar os outros. Eles não são inclinados a criticar os outros. Mas tentarei explicar de maneira que você não sinta nenhum tipo de mágoa, né, e nem raiva em seu coração. Né? Mas se você sinceramente desejar ouvir esta verdade, eu assim poderei então discorrer sobre ela. O Nyayaratna disse, que venha o que vier. Né? O nosso estudo sobre os Shastras está dotado de uma tranquilidade, autocontrole e tolerância. Não há qualquer razão para não tolerarmos as suas palavras. Por favor, fale abertamente, sem hesitar. E eu certamente respeitarei qualquer que seja
a sua opinião. E o Vaishnava disse, por favor, considere que Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami e Nimbaditya foram todos brahmanas. E que cada um dos seus milhares de discípulos eram brahmanas também. Na Bengala, Sri Chaitanya Mahaprabhu era um brahmana védico. Nityananda Prabhu era um Radha Brahmana. Advaita Prabhu era um Varendra Brahmana. Nossos Goswamis e Mahajanas eram todos brahmanas. Milhares de brahmanas que são o ponto máximo da linhagem brahmínica se abrigaram no Vaishnava Dharma e estão propagando essa religião imaculada pelo mundo. Então, como você pode dizer que brahmanas de alta classe não têm qualquer respeito pelo Vaishnava Dharma? Nós sabemos que esses brahmanas que honram o Vaishnava Dharma são de fato os brahmanas de alta classe. No entanto, algumas pessoas que nasceram em famílias brahmanas, né, se tornaram contrárias ao Vaishnava Dharma porque eles não conseguiram ressonar ali o que? A degradação da sua linhagem familiar, da associação indesejada e da falsa educação. Esse comportamento apenas demonstra o grande infortúnio, né, deles e a condição caída deles. Não há qualquer evidência de que eles são de fato brahmanas. E deve ser observado especialmente que, de acordo com os Shastras, o número de brahmanas verdadeiros em Kali Yuga é extremamente pequeno. E dentre eles, poucos são Vaishnavas. Quando um brahmana recebe o Vaishnava Gayatri Mantra, que é a mãe dos Vedas, ele se torna iniciado como Vaishnava. No entanto, devido à contaminação de Kali Yuga, alguns desses brahmanas aceitam outras iniciações védicas e abandonam o seu Vaishnavismo. Assim, o número de Vaishnavas brahmanas é muito pequeno, mas não há qualquer razão para manufaturar uma conclusão de que ser um brahmana é oposto, de que o Vaishnava Dharma é oposto às injunções do Shastra. Então, Yaratna lhe pergunta, por que muitas pessoas de classe inferior aceitaram o Vaishnava Dharma? E o Vaishnava Dasa disse, isso não deveria ser uma causa de dúvidas. A maioria das pessoas caídas consideram elas mesmas miseráveis, né? Então, eles se tornaram o quê? Merecedores da misericórdia dos Vaishnavas, sem a qual não se pode se tornar um Vaishnava. A humildade não pode tocar o coração daquele que está intoxicado com o orgulho de um nascimento elevado e de sua riqueza, e, consequentemente, é muito raro, né, encontrar pessoas que obtenham a misericórdia dos Vaishnavas. Então, Nayaratna disse, eu não me importo discutir sobre este assunto, eu não quero discutir sobre este assunto mais. Eu posso ver que você inevitavelmente está citando descrições dos Shastras, né, falando dos Brahmanas de Kali Yuga. E eu sinto uma grande dor quando eu ouço essas declarações dos Shastras, como, por exemplo, esta advinda do Varaha Purana. Rakshasa Kalim Astriya Jayante Brahma Yonishu. Abrigando-se na era de Kali, demônios nascem nas famílias brahmanes. Vamos então deixar de lado este assunto. Agora, por favor, me diga, por que você não respeita Shankaracharya, que é um oceano ilimitado de conhecimento? Muito bem. Então,
Vamos deixar para responder esta pergunta na próxima aula, né? E damos sequência, então, à leitura deste capítulo. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.